Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui mais um episódio do Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento da Clint Hub em parceria com a Darwin Startups e a Distrito. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e eu estou, ao longo dessa semana, convidando uma série de especialistas para falar sobre vendas na prática, beleza? E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, convidar o nosso convidado, a gente está sorteando o ingresso para Digitalks 2020 e uma mentoria de vendas pela Sales Hackers e uma mentoria de CS pela consultoria de sucesso. É gratuito. Para participar do sorteio, basta tirar uma foto aqui da tela do seu computador e compartilhar no seu story com a hashtag SMV20, marcando as empresas Darwin Startups, Digitalks, Clint Hub, Sales Hackers e Hobbies.cs. O sorteio é nessa sexta-feira, às 19 horas. É gratuito, então aproveita, corre lá, tira foto, faz agora para não esquecer. Beleza? E para mim é uma honra estar aqui falando sobre cenário atual, como avaliar o planejamento e ações de vendas no mercado B2B com Diogo Garcia. Diogo Garcia é um cara que está no mercado há muito tempo, até nem vou falar do currículo dele, é melhor deixar o cara se apresentar. Uma ponte aí do meu amigo Célio Souza, CEO da Desk Manager. Celião, que está assistindo a gente aí. Salve, salve, meu irmão, tamo junto. Diogão, se apresenta aí para a nossa audiência, meu caro. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia. Danilo, muito obrigado pelo convite, é um prazer, satisfação estar aqui com você, com vocês, né, com a turma que está assistindo. Grande Célio, obrigado aí pela ponte. Acho que esse é o momento agora de fazermos mais pontes, né? E vou fazer um pitch rápido aqui, porque eu acho que o importante aqui vai ser o conteúdo, tá? Mas eu tenho uma experiência na área de vendas B2B, né? Especificamente mais de 10 anos. Trabalhei em algumas empresas, principalmente no segmento de serviços, sempre na área de vendas e marketing também, que é a minha formação, né? Eu sou formado em administração com MBA em marketing. E hoje eu sou co-founder de um grupo de empreendedores chamado Confraria do Empreendedor, um grupo colaborativo de empreendedores. E é um grupo super bacana também, onde a gente compartilha muitos insights, informações. Eu atuo na KPMG, na área de BizDev, né? Que é uma área de vendas, onde o meu papel é identificar startups com alto potencial de crescimento e também atuo no relacionamento com os fundos de Venture Capital, com gestores de Venture Capital. Além disso, eu sou analista do programa Shark Tank da Sony, tá? Onde a gente faz a seleção lá dos cases que vão para a TV. Não sei, acho que, né? Não sei se você conhece. Todo mundo que está aqui conhece, né? Com certeza. Shark Tank é bacana. Legal, né? E eu também sou palestrante na área de vendas, mentor também de algumas startups. Eu estou vinculado a 2 agências aí também, pelas quais a gente faz as palestras e mentorias. É isso, eu acho que deu para resumir bastante aí o CV. Depois eu compartilho o meu LinkedIn. Quem quiser me encontrar, Diogo Garcia Correia, estou lá à disposição. E vamos que vamos, Danilo. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Cara, que isso, uma honra ter você aqui. E assim, já de cara, adianta aí para a galera que está nos acompanhando, o Diogo é um cara que entende bastante de venda enterprise, então eu vou trazer um pouquinho também esse tema aí ao longo do nosso talk de hoje, mas eu quero introduzir esse tema de cenário atual, né? Para quem está vendo o conteúdo gravado, agora a gente está em abril, tá? Então, a gente está aí em pleno isolamento nesse momento da gravação, né, no Brasil todo, São Paulo, Florianópolis e tal. E acontece que provavelmente, para não dizer com certeza, ninguém se preparou para esse isolamento e a gente definiu as metas, a gente definiu tudo pensando num cenário que já vinha numa continuidade de 2019, de crescimento e tal. E, cara, foi uma coisa que pegou os empreendedores, gestores de venda, os vendedores de surpresa. E aí, cara, tá todo mundo se batendo agora, refazendo esses planejamentos de vendas e tal. E o que você acha, né, que deve, né, ser feito por um gestor, um líder que está à frente de uma área comercial agora para
minimizar os impactos aí desse cenário, né? Você não gosta de falar de crise, você gosta de falar de cenário. Então, diante desse cenário, cara, o que você acha que a gente tem que começar a levar em consideração? Perfeito. Obviamente que a gente não pode deixar de considerar, eu gosto de falar cenário, porque cada vez que a gente repete o termo crise, isso cria, obviamente, até uma histeria, uma energia ruim e um certo pessimismo, né? Acho que agora é o momento que a gente tem que se testar, se reinventar e principalmente rever alguns processos e práticas, né? E dentro do que a gente até conversou, Danilo, que é o objetivo da nossa conversa aqui, trazer uma agenda propositiva, eu vou compartilhar muito do que eu tenho feito, tá? Então, a gente está aqui 8 de abril, né? Nas 3 últimas semanas, em todas as frentes que eu atuo, eu tive que rever muito o que eu estava fazendo, né? Quer seja nas palestras, que agora você não pode fazer nas palestras, né? Porque você não pode aglomeração de pessoas, quer seja na minha abordagem aos meus targets, da KPMG, quer seja nos projetos da própria Conferaria, enfim. Então, houve toda uma... eu estou passando por um momento de transformação que acredito que você que está assistindo, o Danilo também aqui, tem passado. Então, eu acho que a ideia é sempre a gente compartilhar melhores práticas para trazer uma dose aí de otimismo, eu diria assim, para a gente poder extrair o melhor desse momento, tá? O que eu penso é o seguinte, eu gosto sempre de, quando começo a falar sobre vendas, o que eu gosto de e para responder a tua pergunta, eu gosto sempre de trazer duas coisas, né? Primeiro, que vendas é disciplina, tá? Vendas não é um processo amador, não é achismo, não é apenas intuição, tá? É disciplina, tem metodologia, tem ferramenta, enfim. Danilo, que é especialista aí, sabe bem do que eu estou falando. E outra coisa que eu acho que é super importante vendas é sobre decifrar pessoas, tá? Então, não tem como você falar de venda B2B falando de empresas, né? Empresa X comprando empresa Y, tal. Não, a venda é Diogo para o Danilo, para o João, para a Maria. Então, é sempre sobre pessoas e você vai perceber que muitas respostas aqui com relação às perguntas, eu vou voltar sempre para a questão de pessoas, de gente, né? De tratar dessa questão humana. Com relação ao planejamento, né? Obviamente, não existe venda sem planejamento. Quando eu falo de planejamento, é algo muito simples, né? Quando você começa, dependendo da tua operação, você tem um planejamento de venda por ano, por semestre, por trimestre, enfim. E o que é o planejamento de venda? É o quanto você vai vender naquele ano, tá? E quando a gente fala de vender naquele ano, ou naquele semestre, naquele período, vamos dizer assim, você tem que dar nome aos bois. Então, eu vou vender 100 mil, eu vou vender 10 mil, eu vou vender 1.000 para o cliente X, Y, Z. Aí você me pergunta, poxa, Diogo, mas como é que eu faço esse planejamento? Com base no ano anterior, né? Normalmente a gente pega o ano anterior. Mas eu estou começando um negócio, Diogo, putz, eu não sei. Pega do concorrente, pega do mercado, pega de um concorrente indireto. Então você não pode começar a trabalhar com venda se você não tem um norte. O norte é planejamento. Planejamento pode ser revisto? Pode. E esse momento é de quê? De rever o planejamento, certo? Então, agora é a hora de sentar todo mundo, puxa o teu time. Se você não tem time, é você mesmo. Você senta com você mesmo e pensa o seguinte: diante desse ano, diante do que está acontecendo, a gente tem que aceitar que está acontecendo isso. Não adianta querer lutar contra o momento, porque isso não vai adiantar. Diante do cenário em que eu estou, do negócio que eu toco e do meu perfil de clientes, o que é que eu posso fazer para rever esse meu planejamento, tá? Vendas, nós vendedores tendemos a ser mais agressivos, óbvio. A gente quer vender sempre mais, né? O meu trabalho eu sou vendedor. Business development é um nome bonito que deram, mas eu sou vendedor. Eu costumo dizer isso, tá? E não tenho nenhum problema com relação a isso. Né? É a minha profissão. Então, esse momento é agora de você pensar. Aquela postura agressiva que normalmente a gente tem que repensar. Vamos trabalhar num ambiente mais conservador. Não é um ambiente mais pessimista, porque eu não gosto de falar de crise nem de pessimismo. É um ambiente mais conservador, onde você, obviamente, vai ter a tua projeção de venda ela vai diminuir, sim. E tem que aceitar isso. E isso tem que estar muito bem alinhado. Se você tem um líder, se você trabalha numa grande corporação ou pequena, isso tem que estar alinhado com todos. Todos devem saber que, efetivamente, o planejamento de vendas foi revisto, tá? Para que vocês consigam ter um novo norte, porque não se trabalha agora nesse novo cenário, que a gente não sabe até onde vai. A gente está gravando em abril, pode ser que em maio a situação esteja pior ou melhor, mas a gente não sabe até quando vai. Então, enquanto a gente não sabe, não adianta ficar preocupado e ficar ansioso. Não, vamos trabalhar com o que temos hoje, o que podemos fazer hoje. Então, primeiro passo,
é rever o planejamento. Só me antecipando aqui, Danilo, porque talvez você queira entrar com mais detalhes, mas eu acho que eu não consigo falar de planejamento sem falar de plano. Quando você constrói um planejamento de vendas, e aí você coloca lá, o Danilo tem que vender R$1 milhão em 2020 para o cliente X, Y, Z. Ele divide lá 250 mil para 4 clientes, tá? Disso, você tem um plano de venda, um plano de ação, tá? Porque não existe venda sem ação. Venda é ação, é você abordar, né? Então, o que o Danilo pode fazer para vender aqueles 250 mil no cliente X, no cliente Y, no cliente Z? O que, como, quando, onde, né? O que? Abordar o CFO, abordar o gerente de marketing. Como, né? Vai ser via LinkedIn, vai ser reunião executiva, vai ser via evento, né? Quando? Você tem que ter um prazo. Vai ser até, a gente está em abril, sei lá, vai ser até, vamos dar um prazo de 1 mês, né? E aí, quanto é que você pretende vender para esse cara? Que já está lá no teu planejamento, lembra? E aí, o que é que você tem que fazer? Isso você vai revendo com o tempo, para ver como é que está avaliando, como é que está evoluindo, desculpa. Então, se eu coloquei no meu plano de vendas, conversar com o Danilo, que é CFO da empresa XPTO, para vender consultoria, que no caso é o meu mercado, e eu coloquei essa meta de ação até maio, que seria uma reunião executiva, por exemplo, no final de maio eu sento com o meu time, eu sento com a minha equipe, eu sento com os meus sócios e coloco ali, né? E aí, aconteceu? Como foi a reunião? O que aconteceu dessa reunião? O cara pediu para a gente voltar lá no final do ano, porque ele, nesse momento, ele não tem budget para consultoria de marketing, para o serviço de telecomunicação, para venda do produto, para uma rede de supermercados, quer que seja. E aí, o que você faz? Coloca lá no teu calendário, no teu Outlook, o mês que o cara falou. Eu normalmente faço isso, eu boto um convite para mim mesmo. E quando chega em setembro, lá no final do ano, o cara falou, eu ligo lá, tudo bom, conforme, né, conversamos no passado, estou de volta e tal. E aí não tem problema nenhum, você não é um chato. O cara disse que você poderia voltar naquele tempo, você voltou. Então, o plano de ação, ele é super importante para que você consiga atingir as metas do teu planejamento de vendas. E nesse momento, também é hora de rever o plano de ação, porque uma vez que você rever, uma vez que você vai refazer o teu planejamento, você vai ter que refazer também o teu plano de ação. E aí entra questões bem específicas, que é a questão do contato virtual, né? Que é o que tem acontecido nesse momento. Cara, fantástico. E em relação a essa atualização, eu vejo assim que está tendo uma discussão em relação à meta, por exemplo, né? Porque o plano, ele se torna metas individuais e a galera faz o plano para correr atrás da meta. Mas aí, por exemplo, você acha, tem gente que está falando que a gente não deve mais ter meta, tem gente que está falando que a gente deve ter uma meta mais pé no chão. Qual que é a tua visão sobre isso de meta do vendedor nesse momento? Eu não gosto de generalizar, porque muita gente que nos assiste agora deve estar imaginando, mas eu trabalho no segmento X, eu trabalho no segmento Y. Isso depende de mercado para mercado, tá? Eu estou no momento, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu estou no momento de formação diária. E nesse momento de formação diária, que é uma área onde eu tenho que me relacionar, como eu falei, né, com startups e tudo mais, a gente tinha colocado algumas metas financeiras, tá? Porque, obviamente, vendedor não existe vendedor sem meta financeira, né? E o que a gente definiu, pelo menos no universo de 2 meses, foram ações qualitativas, mas não qualitativas no sentido de enviar e-mail marketing, fazer evento, não. A gente colocou uma meta de promotions, tá? Que seriam visitas virtuais. Então, a gente colocou que a gente pretende fazer, enfim, né, não tem um número exato aqui, mas 60 visitas nesse período de quarentena, pelo menos até maio, tá? Então, cara, que baita insight. Muito bom. A gente colocou no curto prazo. E sabe o que a gente fez, Danilo? Que é uma coisa que eu acho super importante e acho que a gente vai falar aqui. Esse momento é um momento de você focar no cliente, quem está dentro de casa. Porque vocês concordam que com uma pessoa que você não conhece direito, ela não vai responder o teu e-mail ou a tua chamada no LinkedIn, porque imagina que o cara tá mega ultra ocupado. Ele quer falar com quem vai resolver o problema dele. Ele não sabe nem de onde você é. E o que você faz, né? Então, esse é o momento de você olhar para a tua carteira de clientes, fazer e acessá-los, né? E aí você pode contar isso como um promotion mesmo. Então, olha, eu vou fazer 50, vou fazer 10, eu vou fazer 1.000, depende do teu mercado, que é uma meta
quantitativa, mas não é uma meta financeira. Esse, no meu caso, que é um processo de formação diária, mas existem casos e casos que eu acho que você pode reduzir, rever a meta de fato, trabalhando no ambiente conservador. Mas uma coisa que é super importante também é que esse replanejamento de meta, muito em função do momento instável que a gente vive, ele pode ser revisto a cada momento, inclusive. Então, a gente pode fazer um replanejamento de metas aqui, considerando um ambiente um cenário mais conservador, onde a gente diz que o carro-chefe da nossa empresa, sei lá, serviços de trabalho remoto, sei lá, alguma coisa de suporte para trabalho remoto. Ele vai vender XX nesses meses, nos próximos 2 meses. E quando a gente vai abordar os clientes, a gente percebe que o cara não quer isso mais. O cara falou, não, Diogo, já estou bem aqui, a empresa me deu todo o suporte, eu não preciso contratar esse tipo de coisa. Então, você vai ter que rever de novo o teu planejamento. Então, essa revisão do planejamento, ela vai ser algo muito dinâmica, tá? Até você chegar no número, então, e todo mundo sabe o que está acontecendo, então a gente vai também contar com o bom senso dos gestores, dos líderes, que tem também experiência, que tem também uma vivência e é bom ouvir, principalmente aqueles que já passaram por momentos de crise, para ver o que eles têm a compartilhar. Então, acho que essa revisão é dinâmica e ela depende de cada momento de área de empresa, de negócio de empresa, enfim. E que sacada, cara, porque realmente vendas tem uma parte do processo que a gente controla e tem uma outra parte do processo que a gente não controla. Mas a gente conseguir, por exemplo, né? Aí fica uma dica para a galera que está acompanhando a gente aqui agora, né? Se de repente você está na dúvida de como elaborar a meta para esse momento, nesse cenário, vamos botar aí, um pouco mais complicado, realmente você botar uma meta com fatores que você controla, tipo reuniões, ligações, pode ser uma boa oportunidade de você manter o time ativo e assim que você vai criando o pipeline, assim que liberar um pouco, né, na agenda do comprador, uma oportunidade, ele vai lembrar da gente primeiro. E uma outra sacada que você trouxe é a questão de trabalhar melhor a base. E nesse ponto de trabalhar melhor a base, você está se referindo não só aos clientes, você está falando, inclusive, pelo que eu entendi, é os caras que estavam no funil, é os caras que saíram do teu funil, perdeu, é os caras que estavam numa fase de negociação, meio de escanteio, e agora você está trazendo de volta. Talvez sejam uns caras também que estão lá, converteram lá no RD Station, baixaram o material, você nunca deu um oi para o cara, mas você tem os contatos dele, o cara já te conhece, de repente, por que não fazer uma aproximação também com essa pessoa? Enfim, aproveitar quem já te conhece e fazer uma aproximação. Exato. Eu costumo dizer o seguinte, né? Primeiro a gente prioriza quem já é cliente, porque já existe um relacionamento e ele também vai te entender nesse momento, né? Que ele também está super vulnerável. Mas e depois eu falo sobre abordagem. Então, vamos falar primeiro de priorização. Tudo isso que você falou, aqueles que estão no funil, aqueles que já tiveram alguma interface, você pode até fazer uma divisão de tempo. Então, primeiro você foca naqueles que são seu cliente, aqueles que são seus clientes, para ver se existe recompra, para ver se existe algum outro produto ou serviço que ele tenha necessidade. E aí depois, no segundo patamar ali, esses leads, né? Todos esses que já tiveram algum tipo de experiência para entender também as suas agendas. Então, você pode dividir isso aí, tempo e energia, lembrando que a gente tem horário comercial, a gente não vende de madrugada, né? Então, principalmente nesse momento que a gente precisa, não temos o contato humano no sentido presencial, então vamos fazer o Zoom, vamos fazer a videoconferência, a teleconferência, enfim, para entender qual que é a agenda desses clientes. Mas uma coisa que eu acho que é super importante, Danilo, independente se o cara está no teu funil de vendas ou se o cara já é teu cliente, é a abordagem, tá? Eu acho que isso aí vai ser o diferencial, e a gente estava até comentando momentos antes daqui da nossa conversa, né? Que tem muita gente que tem uma abordagem meio um pouco oportunista, né? Que tá vendo ali que sei lá, é como se você vendesse álcool em gel por 4 vezes o valor do produto, né? E pode ter certeza que qualquer abordagem oportunista nesse momento, por mais que o cliente precise do teu produto e ele até queira comprar, no momento pós-crise ele não vai seguir no relacionamento com você, né? Ele vai falar,
Se você for o único fornecedor ou fornecedor que consegue atendê-los em termos de quantidade, ele pode até comprar de você, mas ele vai ficar com aquela lembrança, putz, esse cara no momento que eu estava vulnerável, ele se aproveitou disso para ser oportunista. Então, o que eu costumo sugerir e o que eu tenho feito é abordagens não oportunistas. É a abordagem que você vai entender como é que o cara está, primeiramente, tá? São pessoas, eu estou falando que vendas B2B é uma venda entre pessoas, não é venda entre CNPJs. Então, como é que o Danilo está? Como é que a família dele está? Como é que ele está trabalhando de forma remota? Enfim, entende um pouco como é que a pessoa está nesse momento, né? Porque é um momento de isolamento, é um momento que ela precisa conversar, é um momento que, sabe, eu acho que é o mínimo de empatia que a gente pode exercer, tá? Então, acho que isso é super importante. E aí, com base nisso, você não vai perguntar para o cliente se ele quer o teu produto. Você vai perguntar ao cliente qual o momento dele. E aí é aquela coisa que a gente falou também, né, Danilo? Tudo que a gente está falando aqui não são ações apenas para um momento de crise, tá? Isso é o normal, é o que você tem de fazer. E vai ser um momento que vai diferenciar o bom vendedor do vendedor medíocre, né? Então, esse momento é o momento de você colocar as técnicas de vendas, de fato, fazê-las de forma correta. Então, é entender o que o cliente quer, ouvir mais do que falar. E o que o cliente quer, não necessariamente é o teu produto ou serviço. Ouça de forma mais abrangente, tipo, o que é que você está passando, o que é que você precisa. E aí, eu trabalho com um conceito de Trusted Advisor, traduzindo para o bom português, é aquele cara que você confia, tá? É aquele cara, posso falar palavrão? Aquele cara foda, né? Aquele cara teu parceiro, né? Que você fala assim, puta que pariu. Quando eu tenho um pepino aqui, eu ligo pro Danilo e ele resolve. Eu preciso de uma babá pro meu filho, ele consegue. Esse é o objetivo de uma relação de long-term relationship, de uma relação de longo prazo, uma relação de negócio, né? Onde você efetivamente é reconhecido pelo teu cliente como uma pessoa que resolve qualquer problema, não apenas o problema da tua empresa. Então, ouvir o cara, entender o que ele está passando e, eventualmente, você ter esse bom senso de falar, olha, não é o momento dele comprar o meu serviço, mas ele está precisando de outra coisa e aí acessa a tua rede. Uma vez que você acessa a tua rede, olha que coisa legal. Acessando o teu network, você vai indicar negócios para outros parceiros e esses parceiros também vão te indicar negócios. Então, você gera um efeito positivo de rede, né, que pode ajudar todo mundo. Então, esse é um momento de fato de colaboração, de não olhar apenas para o seu, olhar também para o outro, para aquele outro parceiro, para aquela outra empresa do teu amigo que vende alguma coisa, que tem uma solução que pode resolver o problema dele. E aí, isso vale tanto para os clientes como para aqueles que estão leads e tudo mais. E aí, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, mas o que é legal não, mas o que vai ficar desse momento do pós é o seguinte, quem me ajudou, quem foi relevante, quem trouxe insight, no momento em que eu estava vulnerável, no momento que eu estava preocupado em demitir meus funcionários, que eu estava avaliando o plano de continuidade da minha empresa. Poxa, foi o Danilo. Então é o Danilo que eu vou seguir no relacionamento para resolver o meu problema de marketing, de vendas, de tudo. Então é isso que vai ficar no final da história. Cara, eu concordo demais. Até, assim, a gente que está no mercado observa, né? Às vezes uma galera querendo apelar muito, né? Eu não é muito a minha pegada. Eu não acho que é o momento da gente, por exemplo, você falou em oportunismo, né? Mas, assim, a gente até entende, né? Tem os gatilhos mentais, que o medo é um negócio que leva a pessoa, normalmente tira o cara do status quo. Mas eu não acho que é um momento realmente para a gente estar aterrorizando, né, e criando. Eu prefiro também essa pegada de, poxa, agrega valor, faz conteúdo, se aproxima do cliente, escuta, né, vê exatamente. E às vezes, como você falou, às vezes a necessidade do cara é alguma coisa até diferente do que você proporciona, mas, poxa, às vezes uma informação de um outro blog, uma outra coisa, uma outra conexão, com certeza gera valor. E quando o cara sair dessa, ele vai lembrar de você. Mas Exato. aí, Diogão, uma coisa que eu queria te perguntar é, por exemplo, assim, em cenários como esse, né, a galera tá mais conservadora na hora de investir, né? E aí, poxa, só esse mindset, né? Você falou, cara, vendas é interpretar pessoas. Se vendas é interpretar pessoas, que tipo de iniciativa que a gente pode ter
pensando que o nosso buyer ele tá com medo, né? Ele está olhando muito para fluxo de caixa, ele está preocupado se esse é um investimento que ele vai conseguir honrar no futuro, né? Então, principalmente para vendas assim que são de longo prazo, por exemplo, assim, venda de serviço, né? Agência de marketing. Poxa, o cara faz um contrato lá de 12 meses, venda de serviço de tecnologia da informação, contrato às vezes de 24, 36 meses, né? Então, os compradores, eles ficam um pouco com medo de fazer uma compra que ele vai precisar honrar por 36 meses, sendo que ele não sabe daqui 3 meses como é que vai estar o cenário. Então, o que você recomenda para a galera que se vê um pouco nesse cenário de venda complexa com um comprador que está com medo de investir? Perfeito. Um ponto que eu acho que é importante, antes da gente falar dessa questão da abordagem, né? Nesse cenário, né? Principalmente quando existe uma questão de caixa que é real, sim. No momento como esse, as pessoas deixam, por exemplo, no meu mercado, as pessoas deixam de comprar consultoria. Ela está preocupada com a continuidade do negócio, em vender e olhe lá. Mas, assim, eu acho que aí é que vem realmente vem a criatividade do vendedor, né? E essa reinvenção do vendedor para efetivamente manter o relacionamento. Esse é o momento, Danilo, de manter relacionamento, tá? Por isso que eu falo, você não pode ter não só uma abordagem oportunista de querer empurrar produto, porque às vezes o cara não quer comprar, não tem dinheiro, mas também você não pode ignorá-lo durante 3, 4, 5 meses e depois voltar lá, tudo bem, e voltamos com tudo, né? Não é. Então, esse é o momento que você vai estar à prova mesmo. Tipo, poxa, aquele cara que vinha aqui para falar sobre consultoria de marketing, altas apresentações lindas de PPT, vinha 50 pessoas e tal. Danilo chegava voando na apresentação, na abordagem, e agora sumiu, né? Então, o cliente vai sentir falta. Então, esse é o momento de você investir, de fato, em relacionamento. E você pode investir em relacionamento de diversas formas, tá? Que é conteúdo, que é lives, tudo que e aí você tem que ser criativo para utilizar todo esse aparato tecnológico, né? Para não estar desconectado. Mas você tem que entender o seguinte: primeiro você tem que o cliente ele está um pouco confuso, né? Então você tem que perguntar para ele o que é essencial, tá? Porque às vezes aquele montante de produtos ou aquele serviço que você está oferecendo, que vocês estavam discutindo, seja muito grande ou tem um escopo muito grande e que talvez naquele momento ele não consiga nem ter os resultados que ele esperava. Então, por que não começar de forma menor? Essa é uma opção. Segunda opção, rever condições comerciais. Então, todos estão flexibilizando essas questões comerciais. Então, poxa, vamos criar uma forma do tipo, você não precisa definir o tempo, né? Ah, vai ser no final do ano, porque você não sabe o que vai acontecer. Você pode falar o seguinte: uma vez que vamos dar um prazo de 6 meses, uma vez que passe o período de pandemia, vamos dizer assim, enfim, negociar com o cliente, e isso pode ser renegociado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que renegociar as condições comerciais é um ponto importante. Eu acho que política de desconto atrelado a condições também é importante, do tipo, olha, a gente vende desde que você me dê, sei lá, eu tenho uma entrada de 10% e que você assine o compromisso aqui de que quando você começar a voltar a operar, você paga. Então, acho que tem que ter também um tato para poder fazer essa negociação. Então, eu acho que essas condições comerciais, elas podem ser flexibilizadas. Uma forma que se tem de trabalho também, principalmente no mercado de consultoria, outra opção, Danilo, é a questão do success fee, né? Que a gente chama são os honorários de sucesso, que se aplica à consultoria, serviços em geral, né? Escritório de advocacia, por exemplo, enfim, que é você prestar algum tipo de serviço, que pode ser também para produto, tá? Onde você vai prestar algum tipo de serviço e se o teu cliente tiver algum ganho, ele vai te remunerar, tá? Então, por exemplo, sei lá, você tem uma agência de marketing, o cara está nesse momento agora precisando vender mais e fazer campanha e tal, ele está sem grana para fazer isso, então, poxa, você pode atrelar aí o sucesso das vendas dele com base nas ações de marketing que você vai fazer. Então, eu acho que é flexibilizar as condições comerciais, contratuais principalmente, porque não é hora de estar com muita burocracia, porque o negócio está... Cada dia que passa,
e você não fatura, o negócio vai ficando mais complicado, né? Obviamente. E naquelas situações que efetivamente você não consegue fazer nada, porque são compras muito complexas, sei lá, uma compra de 1 milhão não se decide nesse momento, a não ser que seja algo muito importante para a empresa que já tinha um budget estimado. Então, por exemplo, a gente até vê aí, poxa, mas aquela empresa fez uma compra de 1 milhão. Já tinha um budget, já estava organizado e tudo mais separado. Mas, assim, para novas compras ou compras em andamento, eu acho que é importante ter uma flexibilidade, não só do ponto de vista de condições comerciais, como também do processo burocrático de você, desse relacionamento aí de compras. Uma coisa que eu acho que é legal também das pessoas entenderem é que, quando a gente fala de vendas B2B, a gente tem o mapa de influência de compra. Você tem, de um lado, o economic buyer, que eu chamo que é o comprador econômico, aquele cara que assina o cheque, né, que fala assim, vamos contratar o Danilo, a empresa do Danilo, a empresa do Diogo. E você tem, de outro lado, o technical buyer. O que é o technical buyer? Aquele que avalia tecnicamente a sua proposta, o seu serviço, o seu produto, né? E esse cara vai fazer, ele vai estar focado na resolução do problema, né? Em efetivamente você trazer a melhor solução. O economic buyer, que eu comentei aqui, ele está preocupado com o risco. Então, ele está pensando o seguinte, se eu não contratar o serviço do Danilo nesse momento, o que vai acontecer com a minha empresa? Vai fechar? Vou demitir funcionários? A gente não vai ter um plano de continuidade? Então, esse é um bom momento também para você abordar normalmente esses economic buyers abordar esses economic buyers que normalmente são CEOs, são founders, ou seja, são pessoas que estão olhando apenas o risco, né? Ele não faz uma avaliação precisa, técnica, detalhada do que você tem a vender. Ele pensa o seguinte, se eu não comprar, o que é que vai acontecer? Tá? E aí, não é uma abordagem oportunista, não é um gatilho de medo. É uma questão de risco de negócio que para o cara é importante. E é bom que você traga para ele também esse insight, né? Principalmente quando você já atende outros players do mercado, e por que não compartilhar com ele a melhor prática, em dizer, olha, a empresa que é do teu segmento, ou que tem um negócio parecido, está passando pela mesma situação, e por uma questão de risco, de continuidade de negócio, ela optou por contratar esse serviço nosso aqui, e que, enfim, se o cara puder pagar, ótimo, se ele não puder pagar, flexibiliza. Então, eu acho que é um momento que você vai ser forçado, de fato, a repensar. Diogo, eu não tenho autonomia para fazer isso. Ótimo, isso aí. Ótimo não. Isso é o que a gente mais ouve. Você vai ter que trazer o teu chefe, conversar e tentar dialogar e tentar chegar no bom senso. Diogo, mas eu não me comunico com o meu chefe com frequência. Amigão, agora é hora de se comunicar. Então você vai ter que pedir a agenda do chefe. Mas ele não tem tempo. Procura um tempo. Você fala, bicho, eu quero falar com você nem que seja 10 horas da noite. Porque esse é o momento também que você tem que mostrar para o teu time, para o teu chefe, quem quer que seja, que você está ali e que você não está passivo olhando a pandemia passar em casa isolado. Então, é um momento de ação, de comunicação, de estar lá. E não só internamente, como externamente, que eu falo que eu costumo dizer, as ações de relacionamento. Quem não é visto, não é lembrado. Então, esse é o momento também de você ser lembrado, e aí existem várias formas de você fazer com que, nesse momento, você seja relevante no meio de tanto turbilhão de informação sobre o Covid-19 e os efeitos. Tem até um outro talk, Diogão, que eu fiz com o Ricardo Correia, CEO da Hamper. Foi um dos primeiros talks que a gente gravou na semana aqui, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte, a galera que não tem aportado capital intelectual mesmo nas empresas, que é um pouco do que você está falando, cara, num cenário de crise, aí é o primeiro que o empresário, né, vai ver como custo, né? Então, é o momento que a gente tem também de se provar, né, como profissional também, e trazer novas ideias, sair da caixa, provocar, quebrar o status quo, né? Então, se sempre foi de um jeito, cara, agora que é a hora de mudar. A gente estava falando agora também sobre o como essa situação do isolamento acelerou uma série de projetos que as empresas tinham engavetado e estavam levando com a barriga, e a coisa saiu, né? Eu acho que todas as empresas fizeram isso, a gente aqui fez, a KPMG parece que desengavetou alguns projetos, muitas empresas fizeram isso, empresas que eram mais offline se obrigaram a se digitalizar, né, com essa questão. Então, assim, aonde tem crise, também tem oportunidade, né? E aí, eu acho que vai também
da capacidade de cada um de desafiar, né, o status quo, de desafiar esse cenário e, cara, propor alguma coisa criativa, inovadora e sair na frente. Não, eu acho que você trouxe um ponto super importante, Danilo, que é sobre transformação, né? É impressionante que em 3 semanas, todos os negócios que eu estou envolvido, palestras, KPMG, né, onde eu abordo clientes, confraria, onde a gente tem um grupo colaborativo de empreendedores e a nossa missão, nosso propósito é colaborar. Ah, meu Deus, onde é que eu estou? Mas eu estou envolvido em tanta coisa que eu até esqueço. Mas, enfim, houve um crescimento exponencial, assim, de verdade. Um crescimento exponencial no que eu digo de ações que estavam engavetadas. Então, tudo aquilo que estava engavetado, que não era prioridade, que sabe aquela coisa que eu ia falar? Ah, não, essa coisa de transformação digital agora não. Esse papo não, porque não vai funcionar. É impressionante como isso se tornou prioridade, né? Tipo, ação number one. E uma coisa que eu acho que é importante, lembra que eu falei do economic buyer, aquele que está focado no risco? Esse cara, ele está realmente preocupado com a continuidade do negócio. Então, ele é o mais preocupado com a transformação. Então, esse é o momento de você falar com esse cara sobre transformação, do tipo, bicho, olha, vamos lá, se o teu negócio é offline, você precisa ir para online, né? Vamos começar pelo Zoom, vamos começar com isso, aquilo, outro e tal. E aí porque todos estão abertos a esse... Tem uma pesquisa, até de uma consultoria, não lembro qual que foi, mas enfim, mas foi interessante que ela dizia que era o seguinte: 85% dos executivos, no momento pré-crise, eles reconheciam que tinham que passar por algum tipo de transformação digital, mas não sabiam como, né? Então, imagina, um número muito alto. Então, sabem que tem que passar por uma transformação, mas não sabem como. E agora, amigão, o negócio tem que acelerar. E uma coisa que Agora é interessante, descobre como, né? agora descobre como, na dor. O que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, lembra daquelas áreas de inovação, a turma que ficava lá martelando e tal? Agora eles estão, obviamente, no bom sentido, assim, num momento muito, muito bacana, porque eles efetivamente conseguem agora ter mais valor, né? Porque tá todo mundo querendo. É engraçado que eu estava conversando com uma amiga que trabalha no segmento de produção de vídeo, né? E ela era mais um setor na empresa, um setor tipo subestimado. Ah, produção de vídeo, ok, faz um videozinho institucional, faz um videozinho e tal. E ela me mandou um áudio até, que ela falando assim: eu não sei o que eu faço agora, porque a nossa área é a área mais importante da empresa. É a área mais estratégica, porque a gente precisa comunicar tudo, é uma faculdade, comunicar tudo o que está acontecendo e tudo mais, eu estou sendo demandada. E eu achei que ela foi até muito equilibrada, né, na forma de conduzir, até elogiei. Então, assim, as empresas estão passando por uma transformação não apenas digital, tá? Uma transformação de mindset, uma transformação de processo, uma transformação como um todo. Então, esse momento, de fato, é o momento em que você vai conseguir perceber o que é um profissional medíocre que ou um profissional que agrega. E aí a gente tem que ser também muito realista, tá, Danilo? Demissões vão acontecer, sim, e nesse processo de demissões, quando a empresa está em crise e tudo mais, ela vai optar por quem agrega mais valor. Mas calma, que o mundo não acabou, né? As demissões acontecendo, que é fato que a gente sabe que vai acontecer, você que é profissional, empregado e tudo mais, o teu negócio, esse momento também é um momento de reforçar o quê? Networking, tá? Ou seja, se conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, ouvi-las, porque pode ser que aquele cara que você está conversando aqui, o Danilo que eu estou conversando aqui agora, pode ser que eu seja demitido e ele seja meu novo empregador. Por quê? Porque no momento de crise a gente o quê? Se uniu, a gente está trocando conhecimento e com certeza, se eu trouxer alguma coisa relevante para o Danilo, para você que está assistindo e tudo mais, ou alguém que vai me adicionar no LinkedIn, trocar uma ideia, aumenta a tua empregabilidade também. Então, é um momento também de você estar olhando para o mercado e saber ali o que é que eu posso fazer. Outra coisa aproveita que as empresas, que as edtechs e todas aquelas plataformas de educação estão disponibilizando cursos online gratuitos, né? Para fazer. Eu estou fazendo um curso da Distrito, inclusive, né, que é a nossa parceira, estou fazendo um curso lá super bacana de Private Equity Venture Capital e estou aproveitando, porque eu quero estar mais... quando sair desse momento, eu vou aproveitar esse momento para me aprofundar nesse tema e quando sair eu quero sair voando, eu quero falar como
como se tivesse vivido 20 anos em Venture Capital, entendeu? Então, acho que é um momento também vai sim existir essa coisa do profissional que agrega, o que não agrega, já tem ocorrido demissões, mas não é o fim do mundo, claro. Obviamente, para algumas pessoas vai ser bem complicado, e a gente não pode também ter um discurso irresponsável de que todo mundo vai se recolocar no mercado. A gente já tem um número de desempregados muito alto no Brasil. Esse número tende a aumentar em função do que está acontecendo. Mas, assim, eu acho que para aquela população mais vulnerável, eu acho que existem ações sociais que eu estou super envolvido, que é de apoio mesmo, de você apoiar o pequeno empreendedor, né, de você apoiar o cara da padaria que você compra sempre, o cara que quer, sabe, aquela feirinha ali que você tá. Então, acho que nós, como cidadãos, a gente pode ajudar sim, e também aqueles empreendedores que efetivamente precisam de uma mentoria, precisam de alguma ajuda. Então, acho que para aqueles que efetivamente estão numa situação mais, que eu posso dizer assim, mais delicada, eu acho que a gente também pode ajudar. É hora da gente também usar nossa rede, nosso conhecimento, para poder fazer também, para promover esse apoio aí e tentar amenizar os efeitos dessa crise, né? Desse cenário que a gente está vivendo. É até uma coisa muito legal. Daqui a pouco eu vou gravar um outro talk com o Theo Orozco, o CEO da Exact Sales, né? Que bacana. Eu estava assistindo um talk dele com a Renata, da Winning by Design, né? Uma outra fera, sou fã dos dois, do Theo e da Renata. E aí o Theo estava conversando assim, cara, olha só o que aconteceu lá na Exact, né? Eles tinham uma equipe, não lembro quantos vendedores, mas eles moveram uma parte da equipe de vendas para prospecção, ou seja, tá mais difícil agendar reunião, para a gente conseguir equilibrar, equalizar isso. Se tá mais difícil agendar reunião, beleza. Então eu vou mover parte do meu time de vendas para pré-vendas, vou fazer mais reuniões, né? Então, para equilibrar essa conta. E aí, o que eles fizeram também? Um outro ponto interessante. Eles mudaram o ICP deles. Então, se antes eles estavam focando menos em alguns mercados, eles começaram a olhar, cara, quais regiões, quais mercados, né, não estão sendo tão afetados pela crise. Será que o Nordeste, por exemplo, é uma região que está sendo menos afetada do que o Sudeste, né? E aí moveram esses esforços de prospecção lá. E aí também eu acho que vale a pena uma reflexão da galera que está acompanhando a gente aqui hoje, né? A importância, novamente, de você ter uma máquina de vendas, né? De ter um processo de vendas bem definido, com playbook, com equipe, porque mesmo uma equipe, a Exact hoje deve estar com 500, 600 funcionários. E a Exact, né? Com esse tamanho todo, num cenário de crise como esse, poxa, conseguiu se organizar, né, e fazer esse trabalho rápido, em questão de dias, né? Então, por quê? Porque tinha playbook, tem equipe, tem liderança, né? Então, fica essa provocação também da gente ver quais outros mercados a gente pode começar a avisar. E aí tem um outro ponto que eu achei fantástico da fala do Theo, foi o seguinte, apesar de estar mais difícil de agendar reunião nesses mercados, a taxa de conversão de reunião para venda aumentou. Então, é muito, muito engraçado isso, porque apesar de a gente saber que muita gente está indo mal, né, no negócio, para quem tem um olhar diferente, sai da caixa, um pouco do que a gente está falando aqui também, e desafia esse status quo. E aí eu gosto muito da postura do Diogo quando ele fala que eu não gosto de crise, eu gosto de cenário, né? Porque às vezes a crise, essa palavra crise, ela fecha a nossa mente para novas possibilidades, né? Exato. Então é como se a gente aceitasse que não há nada o que fazer, né? E, poxa, pensar um cenário, consigo criar um plano para passar um cenário difícil, né? Uma estratégia. E aí, isso me chamou muita atenção. Eu acho que muito do que você está falando casa também com que o Theo falou. E eu queria provocar a galera que está assistindo aqui a gente, tipo, cara, não cruza os braços, né? Vê que tem empresas que estão tendo um baita resultado apesar da crise. É claro que é um momento de relacionamento, concordo, mas assim,
A gente sabe que venda é disciplina, venda é processo e a gente precisa ter funil. E quem não está também, ao mesmo tempo, gerando funil, vai ter mais dificuldade de sair dessa crise assim que a coisa sair, vencer, né? Então, a gente tem que equilibrar dentro desse planejamento de vendas o que a gente converte, o que a gente relaciona e o que a gente prospecta também, né, Diego? Eu acho muito bacana, inclusive, enquanto você falava, a gente tomou... Cara, se a gente pudesse, ficava aqui umas 3 horas conversando. Tô gostando tanto do papo que, enfim. Mas eu acho que tem 3 coisas que você falou aí que eu acho super bacana. Nesse momento agora, a gente que é de vendas, né? O povo... vendas é sempre... eu tava conversando até com uma amiga também, ela falou assim, só existe um departamento na empresa, vendas. Todo mundo tem que vender, né? Inclusive, ela estava falando de que os funcionários que estavam em outras áreas, que agora está todo mundo na área de vendas também, enfim, fazendo alguma coisa. Um ponto que eu tenho conversado com mentorado algumas empresas, algumas startups, alguns amigos e tal, e aí você falando sobre os insights que você teve das outras conversas, acho super bacana, porque, por exemplo, eu recebi mesmo um áudio do WhatsApp de um amigo, que você sabe que no desespero a galera manda um áudio mesmo, falando assim, Diogo, eu quero demitir minha equipe de vendas em 5 pessoas, o que você acha? Eu falei, cara, primeiro calma, né? Que assim, você não vai decidir isso no áudio do WhatsApp e eu não sou irresponsável em te responder por um áudio do WhatsApp. Primeiro me liga, né? Ou faz um Zoom, ou seja, são as formas com as quais eu interajo, a tua melhor forma de interagir, e vamos conversar. E aí a conversa com ele foi o seguinte, mas é porque as minhas vendas estão declinando e eu tô tendo esse custo e tem essa questão de caixa, quem é empreendedor sabe, essa preocupação toda. E eu falei o seguinte, quanto tempo você consegue segurar esse povo, né? Essas pessoas. Porque você também não pode desligar os seus vendedores ou account managers e depois recontratá-los e perder o relacionamento que você tem. Porque às vezes o relacionamento, e isso é uma coisa muito importante que eu sempre reforço, a venda não é a empresa, a logo, óbvio que KPMG abre portas, óbvio que você falar que você vende uma empresa que já é reconhecida, tradição, isso abre portas, mas a venda, ela está focada naquela pessoa que efetivamente está trazendo a solução. Então, eu sempre digo, eu não sou da empresa onde eu trabalho, eu estou lá, tá? Eu vou honrar com meus compromissos, com as minhas metas, enfim. Mas, no final das contas, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que vai resolver o problema do meu cliente. Eu quero ser lembrado como Diogo Garcia, o cara que resolve questões. E hoje eu recebo ligação de antigos clientes meus que pedem coisas do passado. Eu falo, cara, eu não trabalho mais com isso, mas eu vou te ajudar. Então, é esse tipo de relação que a gente tem que construir. E aí, o que eu falei para ele foi o seguinte, cara, esse seu time de vendas, ele já tem uma conexão com os teus clientes. Imagina agora você cortar tudo isso, né, e não seguir no relacionamento e depois voltar do tipo, olá, tudo bom? Eu sou o novo vendedor da empresa X e vim aqui para ajudar. O cara vai dizer, né, putz, agora não estou entendendo quem é você, de onde você veio, não tenho relação nenhuma contigo. E aí vai ser lento o processo de você construir relacionamento, porque no B2B não é uma visita executiva que vai fazer com que o cara confie em você, né? É toda uma construção de relacionamento. Então, essa coisa de demitir time, acho que tem que ser avaliada. Obviamente que tem uma questão de limitação de budget, tem caixa, enfim. Mas o que eu sugeri a ele é, se essas pessoas não... Eu dei várias porque aqui, Danilo, a gente não fala de autoajuda, a gente fala do mundo real, né? Eu sei que o cara estava lá com problema de caixa e tudo mais, perguntei quanto tempo ele conseguiria segurar e eu perguntei, esse time ele consegue estar no front ali, no relacionamento, e aí existem várias ações de relacionamento que vão desde e-mail marketing, a ligação, a vídeo e tudo mais, webinar, o que quer que seja. Ele falou, sim e não, eu tenho, mas também tem coisas que isso chega no limite, porque tem poucos clientes. Aí eu dei exatamente essa sugestão. Então, pega essa turma, como é que está o teu processo de venda lá? Funil, organização, marketing, tal. Coloca o cara no marketing agora para ele entender como é que funciona o marketing da empresa, faz um job rotation. Talvez seja o momento agora dessa turma entender melhor como funciona a empresa, entender os gaps e tal. De repente, o cara que não era de TI passa a atuar em TI também. A gente aprende rápido nesse cenário, em cenários difíceis. A gente aprende rápido. Isso eu digo porque eu nem sabia mexer no Zoom, né, Danilo? E aqui já tive aprendido, né? Eu usava outras ferramentas. Então, em cenários difíceis é impressionante. O ser humano aprende muito rápido. Então, cara, faz uma realocação de pessoas dentro da tua empresa, entendeu? E aí você pode ter
tanta surpresa bacana. Eu acho que esse é um ponto. Com relação a negligenciado, públicos negligenciados, eu gosto muito disso, né? Porque eu estava conversando ontem com uma empresa, uma startup de uma Lawtech, né? Uma startup que trabalha com serviços de advocatícios, né? De advogados e tal. E aí ela estava falando, a empreendedora e tal, que estava com dificuldade, que não sei o quê. Eu falei assim, por que você não começa a atender mercados que são negligenciados e que tipo, ninguém está olhando, né? Porque é como você falou, né? De repente é um mercado que pode ser até em São Paulo, mas que é negligenciado, porte de empresa, segmento, região e tal. Porque o que acontece? E o engraçado é que o momento dela é um momento bem complicado, porque é um momento inicial, né? Ela começou o negócio agora, investiu no negócio e precisa começar. Então eu falei, vai explorar o mercado que você ainda não explorou, porque o que acontece? É assim que os negócios disruptivos começam. Quando você atende o mercado que foi negligenciado, e agora é o momento de você olhar para, né? Se você não tem cliente na base, né? E foi o caso dessa empreendedora, olhar o mercado negligenciado, começar a fazer alguns testes. Eu falei para ela, obviamente, é um momento de teste também. E uma vez dando certo, poxa, você pode trazer isso para o mercado tradicional. Então, você vai começar a trazer um negócio disruptivo no meio do cenário difícil, entendeu? Então, eu acho que faz total sentido que você fala, os insights que foram trazidos aí pelo Theo, de você também trabalhar com mercados que estão negligenciados. Está na hora de olhar para isso. E tem muito mercado que é negligenciado e que ninguém olha, tá? Outro ponto do que você falou é o seguinte, é o que eu costumo dizer. Se você não tem algo a agregar, se você não é interessante para o seu cliente como vendedor, ele não vai lembrar de você. Nem na crise, nem nas condições normais de temperatura e pressão. Nesse momento, você tem que entender, com base em tudo que a gente já conversou aqui, então se você não assistiu, volta lá no início para assistir, com base em tudo que a gente conversou, que o conteúdo foi bacana, planejou, entendeu, ouviu e tal, o que é que pode ser relevante para o teu cliente, porque no pós-crise ele vai te procurar, tá? Porque imagina que o cliente, nesse momento, ele está recebendo também informações de vários fornecedores, porque está todo mundo querendo vender, todo mundo preocupado, todo mundo desesperado. De que forma você pode se diferenciar? Então, se o modus operandi das agências de marketing mandar e-mail marketing, a gente não vai mandar e-mail marketing, a gente vai fazer outra coisa. Né? Então está na hora de inovar. Se o modus operandi das consultorias é, sei lá, marcar reunião executiva e o cara não tem tempo, vamos fazer webcast. E por meio desse webcast, eu tenho um call to action, que é, pô, você gostou do webcast? Quer falar sobre esse assunto? Enfim, então existem várias formas e aí está na hora de inovar, porque muita gente vai pelo mesmo caminho. Então está na hora de você treinar um caminho diferente para efetivamente você se tornar diferente e o cara lembrar de você, entendeu? Então, acho que isso é super legal, porque é aquele tipo de coisa, né? Eu até brinco, né? Quando a pessoa fala assim, Diogo, vamos tomar um café? Aí eu pergunto, qual é a pauta do café, né? Porque não existe café sem pauta. Óbvio, eu adoro tomar café, eu sou viciado em café. Mas eu gosto de... Como a gente tem pouco tempo, né, Danilo? A gente tem que ter uma agenda que faça sentido. E agora que a gente tem pouquíssimo tempo e que está todo mundo priorizando a agenda, a gente tem que priorizar o que traz mais retorno e a gente, obviamente, tem que ser relevante. Ah, Diogo, mas eu não sei o que faço. Estuda, cara, vai, corre atrás. Pega informação, estuda o cliente de cabo a rabo e tal. Enfim, sem desespero, porque obviamente quando você está desesperado e ansioso, você passa isso para o cliente, ele percebe que você está querendo empurrar alguma coisa. Uma agenda muito mais do tipo ouvir. Mas, Diogo, eu sou ansioso, eu não consigo. Medite, amigo. Agora você vai ter que ser calmo mesmo. Se Não adianta. esforça. Exato. Ah, porque eu sou nervoso, eu sou ansioso. Ok, então toma seu remédio, né? Se você, obviamente, tem um acompanhamento médico e tudo mais, respira, medita e vai lá. Porque agora é o momento que efetivamente você vai ter. Você não pode se desesperar e nem deixar os outros desesperados, que está todo mundo com medo do que está acontecendo. Então, é hora de você vir com. E outra coisa também. O que eu falei, que quem não assistiu, volta, né? Aquele tipo de coisa. A humanização da relação é importante. A gente está aqui no mundo virtual, né? Mas a gente tem que fazer com que isso tenha uma pegada diferente. A gente tem uma sorte danada de ser brasileiro. O brasileiro já é caloroso, então a gente vamos utilizar isso de forma positiva. É engraçado que às vezes vem uma turma de fora, os gringos, querendo ensinar a gente como construir relacionamento. Eu falo, amigão, pelo amor de Deus, a gente pode ser ruim em um monte de coisa, mas em relacionamento a gente é bom.
né? Então, vamos tomar proveito dessa coisa brasileira, né? Desse jeito brasileiro de ser, que independe de ser do Sul, Nordeste. A gente é muito bom nisso, tá? E usar isso a nosso favor nessas abordagens, né? E humanizá-las mais, porque você aproxima. Cara, estou muito de acordo. Até assim, eu também sou um cara um pouco ansioso, assim, né? Eu sou um cara fazedor, eu gosto muito de fazer. E quando tem muita coisa para fazer em pouco tempo, eu fico ansioso. E uma coisa Eu que eu nem sou tenho feito, ansioso. Tô brincando. nem Eu nem sou ansioso. Eu sou o poço da ansiedade. Quem me conhece sabe. Mas uma coisa que eu tenho feito, uma dica que eu posso dar para a galera que tá acompanhando, às vezes está com um pouco de dificuldade de ter um equilíbrio emocional, né? Isso atrapalha tanto para vender, inclusive na gestão do nosso próprio time, né? Nesse momento de liderança, né? No momento de crise, é que o líder se mostra, né? Então a gente mostra a nossa capacidade de liderar e de assumir a frente num momento como esse. Agora que a gente se prova também como líder, né? Não só como liderado. E aí, uma prática que eu faço eu acordo muito cedo, né? Em torno assim, não sei se é muito cedo, isso é relativo, né? Mas 5h30, 6 Meu amigo, horas, é cedo. Para mim é é cedo. Às cedo. 5 horas eu ainda tô talvez no sétimo sono. Então, para mim é cedo. E aí, o que eu faço? Eu acordo cedo, tal, faço um cafezinho, começo a ler e depois eu faço uma meditação, isso antes de começar o trabalho, né? Às vezes eu só leio, às vezes só medito, mas o que importa é assim, eu acho que você tem que começar o dia de uma maneira, uma agenda positiva, né? Não reativa, né? Alguma coisa proativa. Por exemplo, assim, se você começa o teu dia e já começa sugado com 1 milhão de tarefas, com tudo caindo, ali é lógico que você vai passar o dia mais ansioso ainda. Agora, se você acorda um pouquinho mais cedo, se prepara na hora de dormir já para acordar um pouco mais cedo e já dá uma olhada na agenda, lê um pouco, né? E você consegue um espaço para refletir antes de começar a loucura do dia a dia, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir ter um resultado muito melhor, equilíbrio emocional muito melhor. Eu E acho que isso é muito importante. Desculpa, pode falar. Não, pode Não, complementar. eu acho muito importante, Danilo, porque a turma de vendas normalmente é mais ansiosa mesmo, né? Porque a gente é uma automotivação que a gente tem que ter que é, né, sobrenatural. Eu particularmente também eu tenho feito algumas práticas para ficar mais calmo, né? Então, eu incluí meditação no meu dia a dia. Você pode fazer aquela prática de 21 dias, faz 1 minutinho por dia, se você não consegue, e tudo mais. A questão da leitura me ajuda também. Outra coisa também sabe, outra coisa também, nesse momento de isolamento, meu amigo, aquela faxina na sua casa, dá uma liberada também de endorfina, ou você faz um Total, total. exercício também. Então, tenta fazer coisas também para poder dar uma liberada e você não ficar nesse looping também. Uma coisa que você falou muito legal, e aí eu tô mais, nesse momento eu também tô numa pegada também mais energética e de espiritualista e tal, você acordar com a sensação de abundância, não qual De o contrário de escassez, né? abundância? De escassez, desculpa. Então, Uhum. de fato, acordar o seguinte, putz, cara, o que é que eu tenho, o que é que eu conquistei, poxa, eu tô aqui, tô fazendo uma coisa bacana e tal, tal, tal. Pensa nas coisas positivas para você começar o dia bem. Não comece o dia pegando o celular, vendo o WhatsApp, não comece, tá? Eu digo isso porque eu tava fazendo isso, comecei a entrar num looping, porque é tanta notícia de Covid que você fala, meu Deus, se eu pudesse eu filtrava tudo, o nome Covid no meu celular. Então eu não vejo mais esses updates desnecessários, porque existem as fontes oficiais, se você quer ver, vai lá. Não alimenta esse tipo de coisa e parte exatamente disso, para se cuidar. Você tem que se cuidar, tá? Para poder cuidar do outro, se você que tem esposa, você que tem marido, que tem família e que tem que ter clientes, tem liderados, então se cuida, se alimenta, faz uma prática meditativa, o yoga, enfim, cada um tem o seu hobby, a sua forma obviamente, de distrair um pouco a mente. E aí e outra coisa também que eu faço eu pego o meu caderno aqui, esse aqui, tá? Não estou nem fazendo propaganda da empresa, tá? Eu escrevo exatamente o que eu tenho de fazer no dia, tá? E no final do dia, sabe o que eu faço? Eu escrevo tudo o que eu fiz. Porque dá uma sensação também de que você falou assim, putz, olha o que eu fiz hoje, entendeu? Eu consegui fazer uma reunião, eu conversei com o Danilo Conrad, esse cara top, que mais tarde vai participar também de outra live comigo, Confraria, a confraria. exato. Então,
pensa também no que você fez de positivo no dia, entendeu? E aí eu acho que essa sensação você vai se sentir muito melhor. E não fica fazendo futurologia. O que vai acontecer? O mundo vai acabar. Gente, vamos focar esse é o momento de focar no presente, de focar no que você tem. Então vamos seguir, obviamente, com todos os cuidados, obviamente, com tudo que pensando, né, no futuro, principalmente quem é empreendedor, que tem que pensar no caixa e tudo mais. Mas se você também vive muito em função ou do passado ou do futuro, você fica meio perdido. Então vive o presente, faz o que tem que ser feito e tenta tornar a sua rotina produtiva. Diogão, já estamos aí nos encaminhando para os finalmente do nosso tempo. Passou Tava voando, gostando, cara. Mas é o seguinte, eu mais ainda, cara. Mas a gente tem uma última missão aqui. Travou seu vídeo. Né? Você tá me vendo? Diogão, estamos já se encaminhando para os finalmente. O tempo passou voando, cara. Não passou acredito, rápido eu tava demais. gostando, cara. Putz. Mas, cara, hoje à noite a gente vai gravar mais uma live, cara. Tem conteúdo que sobra pra galera. Ó, pode seguir aí o Diogão, me segue também aí nas redes sociais, que tem muito conteúdo para todo mundo. Diogão, uma coisa que ficou em aberto aí, cara. Você falou de refazer o plano, você falou de dar uma meta que a gente possa controlar para a equipe, você falou de trazer equipe de vendas para prospecção, de trazer isso para novos mercados. Você falou de montar um plano de ação, quem, como, onde. E, cara, como é que eu acompanho esse time que está remoto, né? Cada um nas suas casas? Como que eu faço um acompanhamento agora, né? Desse time comercial que talvez nem eles estejam tão habituados, familiarizados em trabalhar de casa, né? E talvez nem a gente, como gestor, tão habituados também para fazer gestão de times remotos. Né? Boa pergunta, que tá todo mundo assim, meu Deus, mas agora tá todo mundo em casa, o que eles estão fazendo, né? E tal, porque todo mundo acha que trabalhar de casa é não trabalhar, né? Eu já estou acostumado a trabalhar de forma remota, quando eu não estou em cliente, eu trabalho de casa, aí vou para o escritório quando tem alguma reunião presencial. Mas eu acho que a primeira coisa se você já tem experiência em fazer, eu já tenho experiência em fazer reunião online porque meu público é startup e a galera faz reunião online. Mas se você tem experiência, sabe o que você pode fazer? Faz uma com um cara que nunca fez, para ele saber como é que faz, para ele entender como é que funciona ali o negócio e tudo mais. Eu acho que o formato, se você já tem experiência, eu acho que vale aí você fazer uma, duas ou três, para que ele se sinta à vontade também. Porque não é todo mundo que se sente à vontade fazendo uma reunião por vídeo ou uma reunião por call, né? Então, acho que vale aí você estar próximo do teu time no modus operandi. Não é próximo só de falar, olá, pessoal, vamos lá, vamos vender, vamos superar. Não é isso. Isso, not only this, entendeu? Porque às vezes a pessoa, tipo, ai, meu Deus, o bicho tá pegando, o cara tá lá, né, mandando vídeo motivacional. Não, o que vai fazer diferença para o teu time é estar perto desse desafio dele, que é vender, que é abordar o cliente. E uma coisa que eu volto a dizer, no processo normal de venda, não existe venda sem acompanhamento, principalmente se ter liderados. Esse acompanhamento pode ser semanal, mensal, depende da tua rotina. Agora se faz necessário um acompanhamento mais tempestivo. Então, você pode ligar no final do dia para o teu vendedor e perguntar, e aí, como é que foi hoje? Como é que foram as abordagens? Numa abordagem, como eu falo, humanizada. Como é que você tá? Como é que tá a tua família? Como é que tá a tua esposa? Cara, e aí? Porque, cara, esse é o momento que você está fazendo abordagem comercial e teu filho vem dar um berro no meio da live, né? No meio da abordagem. E vai acontecer, o teu cliente está passando por isso também. Então, é hora também de humanizar mais essa relação com o teu profissional, com o teu vendedor, entender o que é que ele está passando e tudo mais. E aí fazer um acompanhamento, no caso, mais tempestivo, né? De falar, e aí, como é que foi o call? Como é que eu, por exemplo, eu combinei com uma pessoa que trabalha comigo que ele vai participar de todas as meus... Ele trabalha no back-office, entendeu? Ele prepara os materiais para mim, então ele não é do front. Mas eu pedi para ele, agora você vai participar de todas as reuniões, nem que você fique calado, né? Para você ver o que é que eu estou fazendo e tudo mais, porque aí dá um senso de pertencimento maior e depois eu mostro para ele, olha porque o teu trabalho está sendo importante nesse momento, né? Porque a gente está ali
conversando com o cliente, enfim, dá uma oportunidade também para essa pessoa que estava no back-office de saber o que está acontecendo no front-office, porque antes ela não ia para o cliente, entende? Ela ficava dentro do escritório, agora ela pode ir para o cliente. E ele está super me agradecendo, e nossa, que coisa legal, eu estou tendo contato com o cliente e tal, então eu acho que é estar próximo, eu acho que é ter um acompanhamento, não é acompanhamento rigoroso, é um acompanhamento mais de perto, para saber como é que está a rotina e também se colocar à disposição com os desafios. Então, às vezes o cara tem um desafio de internet, a internet não está funcionando, isso acontece muito, e aí, poxa, a empresa pode ajudar, vamos ver como é que a gente ajuda, né, de ceder um modem e tudo mais, desde abordagens, não sei como fazer, não sei como abordar, vem cá, vamos fazer junto. E se você não sabe também, pede ajuda quem sabe. Liga para o Danilo Conrad, Diogo Garcia, que a gente te ajuda, né? Manda mensagem que a gente te ajuda. Ou então alguém que já trabalha, enfim. Então, nesse momento, pessoal, é o que eu digo. Não tenha vergonha de pedir. Peça. Pode pedir. Por favor, eu quero ajuda. Eu estou recebendo aqui um monte de mensagem. Eu também estou pedindo. Não há problema algum. Esse é o momento que a questão da colaboração e da coletividade, ela também ela vem à tona, né? O quão colaborativo e efetivamente você é. E, obviamente, volto a dizer, isso será lembrado depois do momento de cenário não favorável. Massa, cara. Até compartilhar com a galera também uma prática que a gente aqui na Sales está aplicando e deu muito certo. Foi uma coisinha rápida, uma reunião rápida de Scrum, né, no comercial, no começo do dia. Então, primeira coisa que a equipe está fazendo, remoto, né, cada um na sua casa, abre lá o Whereby, a gente usa a suite Google, né, então a gente abre lá o Meet e tal, faz a reunião, cada um fala o que fez ontem, o que vai fazer hoje e o que impede, né? Boa. Coisa rápida, né? Uma coisa, poxa, ontem eu falei com tal cliente, consegui marcar tais reuniões, hoje eu vou fazer follow-up, confirmar essas reuniões, assim, assim, assim. Uma coisa que me impede, eu estou um pouco preocupado, é porque tais e tais clientes já sinalizaram que vão, talvez, parar de avançar com o projeto nesse primeiro momento, mas eu já estou visualizando tal e tal solução, né, de olhar um outro mercado, estou olhando o LinkedIn, estou olhando outros canais. Então, e isso traz um alinhamento para o time, porque em momentos como esse, como você falou, né, tá rolando uma pressão, né, externa, interna, então tá todo mundo um pouco ansioso mesmo. Momentos como esse que a gente tem que estar cada vez mais alinhado também, né, e essas reuniões diárias, ainda que curtinhas, que você falou, né, mais intempestivo e tal, elas são muito importantes para a gente conseguir construir coisas, né? E aí, se a gente faz hoje, ou fazia antes, sprint às vezes de semana, de 15 dias, para avaliar, por exemplo, um teste, um experimento, alguma coisa, poxa, agora tem que fazer todo dia, né? Tem que avaliar os resultados todo dia. Sim. Então, eu acho que uma coisa que a gente fez e para a gente funcionou. Talvez a galera que está acompanhando a gente possa testar aí nas empresas também. Eu gostei. Acho que eu vou fazer aqui também. E é isso, né? Acho que essa troca é super importante e ouvir também, ver, enfim, eu acho que... E outra coisa que eu acho importante também, Danilo, que a gente está falando, a gente não pode esquecer que tem uma questão de qualidade de vida, inteligência emocional. Filtra o que você tem de fazer, foca, porque também é um momento que tem tanta informação, tá vindo tanta coisa, que você fica, né? Então, assim, poxa, tenta focar mais, foca nas suas atividades, faz como eu falei, uma agendinha com atividades pessoais e profissionais, porque tem um filho, homeschooling, tem a faxina que você tem que fazer, né? E para poder otimizar o seu tempo também, porque agora tempo é algo super precioso também, né? Onde você vai ter que focar a ação onde efetivamente precisa de mais energia. E isso aí, obviamente, esse equilíbrio vai ser importante, né? Para você não ficar super nessa pegada de crise, de não sei o quê, do que está acontecendo, vendo notícia o tempo inteiro. Então, dá uma segurada, segura a ansiedade no WhatsApp, rede social, enfim, foca no que tem que fazer e aí se permita também ter um momento aí, né, de lazer, de ser leve um pouco, de se desconectar, meditar, assistir Netflix, enfim, porque
se ficar paranoico, não vai rolar, porque vendas é o que falei, não só do ponto de vista de liderança, mas também com relação ao cliente. O cliente percebe quando você está nervoso, quando você está ansioso. Então, segura a onda, né, com foco, e a gente, exatamente, segura a onda com foco e pensa nesse potencial criativo que pode vir, das ideias que podem vir. Pensa nisso, você pode se reinventar, pode ser um momento que você fala, meu Deus, eu saí muito melhor do que eu imaginava. E eu sou muito otimista, tá? Eu sou muito otimista. Eu posso dizer que obviamente a gente tem um privilégio, Danilo, muitos têm um privilégio de estar nesse isolamento, né? E de pensar em outras coisas. E enquanto muita gente não tem, já falamos sobre isso. Mas se você consegue fazer, cara, faça. Sabe por quê? Porque nós aqui, né, nós somos eu costumo dizer, né, essa turma que tem o poder de transformação nas empresas, na sociedade, tudo mais, sem nenhum discurso, sabe? É coisa prática, entendeu? Então, se você traz uma forma nova de trabalho, de venda para a tua empresa, você vai trazer valor para a sua empresa, para você, para o seu time, enfim. Impacto lá na cadeia, impacto na experiência do cliente. Então, pensem de como vocês podem crescer nesse momento e tirando um pouco dessa coisa do desespero, perfeito? E assim, vai ter aquela hora que você vai bater a bad, vai ficar, meu Deus, é legítimo, tá? Se permita também, não adianta você lutar, é o que eu sempre digo, tá triste? Porra, quer chorar? Chora, né? Você tem aquele momento, se permita, não se auto-sabote. Agora, não dá para ficar o tempo inteiro chorando as pitangas, né? A gente tem que agir porque a gente precisa trabalhar também. Então, corra atrás, vá com fé, que vai dar tudo certo e a gente vai passar dessa, sim, porque a gente é um povo criativo, um povo cheio de ideias e essas conexões todas aqui, eu acho que elas vão ajudar bastante. Eu acho que é um momento de collab, de colaboração. E é isso aí, vamos com tudo. Energia positiva, vamos para frente. Assim, ó. Cara, Diogão, é um grande prazer, cara, para mim estar recebendo você aqui no Semana de Marketing e Vendas. Espero encontrar você em outros eventos e outras palestras e remotas, presenciais. Hoje à noite tem o nosso talk aí também do Confraria. Gente, como é que eu faço para te seguir? Quais são tuas redes sociais? Dá um salve para a galera aí para a gente poder se conectar contigo. Perfeito. Primeiro eu quero agradecer, tá? A iniciativa de vocês, super organizada. Um abraço para Juliane, né? Ju, você é 10, hein? Fez um negócio super organizado. Eu falei, nossa, quando eu vi o site, parabéns aí também. Você está com uma turma super bacana, Danilo. Parabéns pela iniciativa. O ecossistema agradece, tá? E, enfim, para me seguir é fácil. No LinkedIn eu tô lá, Diogo Garcia Correia, repetindo, Diogo Garcia Correia com I, tá? Correia com I. E no Instagram, Diogo Garcia BC. B de bola, C de casa. Só me acionar lá, é tudo aberto, só manda pergunta. Obviamente, pode ser que eu não responda de forma tempestiva, porque tem 1000 coisas acontecendo, mas eu sempre paro uma vez no dia para responder todas as mensagens. Vai ser o maior prazer ajudar, contem comigo e parabéns mais uma vez, Danilo, por estar fazendo isso. Acho que vai ter um impacto aí muito positivo na jornada aí de muita gente, tá ok? Poxa, com certeza, cara. Esse é o nosso propósito, é o que a gente faz aí de coração mesmo e esperamos ajudar o máximo de empresários aí, galera de vendas, vendedor SDR, todo mundo aí, cara, porque realmente é o momento da gente se juntar e fazer network, trocar ideia e sair da caixinha, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa melhor. Cara, um grande abraço, conta com a gente aí, tamo junto. Grande abraço, salve, salve. E como eu sou um bom baiano, axé para todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Tchau.